Olá pessoal, está começando mais um quadro Dicas de Hebraico Fácil e Descomplicado. Vai deixando logo o teu joinha nesse momento e ativando as notificações. Se você não souber o que é um joinha, é isso aqui, pessoal. Na aula de hoje, de Dicas de Hebraico, estaremos falando sobre as semelhanças fonéticas das vogais, semivogais e meias vogais. Observe que até o dado momento nós não falamos sobre as semivogais e as meias vogais, mas eu irei apresentá-las para que vocês já fiquem por dentro do assunto, tá certo, pessoal? Então, como vocês podem ver aqui neste momento, eu coloquei todos os sons vocálicos e as formas as quais eles representam. Já aprendemos que o som de A em hebraico é representado pelo kametz, já aprendemos isso, e o patar. O kametz tem um som de A e é uma vogal longa, e o patar também tem um som de A, porém é uma vogal breve. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui mais duas formas que é desconhecida para vocês. A terceira forma é chamada de sheva composto, né? Na verdade, esse sheva composto é uma meia vogal ou uma semivogal e ele é formado por um patar e dois pontos vertical. É também chamado de hatef patar ou hatef patar. Tá ok, pessoal? Tem também um som de A breve, um som de A brevíssimo. E a quarta forma, como vocês podem ver, tem a mesma forma do patar, é chamado de patar furtivo. Alguns gramáticos não consideram patar furtivo como uma vogal cheia, porém a consideram como uma vogal adicional, pois o patar furtivo ele aparece sempre no final de uma palavra, com algumas exceções, tá certo, pessoal? Então, em hebraico, nós temos aqui quatro formas para representar o som de A. Nós temos o kametz, nós temos o patar, o sheva composto, ou hatef patar, e o patar furtivo. Ok, pessoal? No segundo exemplo aqui, eu coloquei um E com acento circunflexo. Eu coloquei apenas um acento para mostrar a vocês, ou indicar que é o som de um E fechado, é o som de E. Então já aprendemos que em hebraico nós temos dois sinais massoréticos que representam o som de E. Nós temos o tsere e temos o tsereode, que é formado por uma letra vocálica e um ponto vocálico, tá certo? E a terceira forma aqui, que é desconhecida para vocês, é chamado de sheva audível, tá certo? Ele é formado por dois pontos vertical e tem um som também de um E. Esse sheva audível, como também o sheva composto, é considerado como uma semivogal ou uma meia vogal, tá certo? Então, enquanto o sheva composto ou hatef patar tem um som de A, o sheva audível, que é apenas representado por dois pontos vertical, tem um som de E. Então, em hebraico, nós temos três formas para representar o som de E. Nós temos o tsere, o tsereode e o sheva audível, tá certo? Tem também o sheva mudo. Tanto o sheva audível, que é esse aqui, como também o sheva mudo, possui a mesma forma. A diferença é que enquanto o sheva audível é pronunciado, o sheva mudo ele não é pronunciado, não tem pronúncia, o valor fonético, e também não é transliterado. Ok, pessoal? O terceiro exemplo é a letra E. Observe que eu coloquei um E e um acento agudo apenas para indicar a vocês que é agora o som de um E aberto. Já não é mais o E, mas agora é o E. E nós já aprendemos que temos um sinal massorético em hebraico que representa o som de E, que é o segol. E também nós temos também um sheva composto, que é formado pelo segol e os dois pontos vertical. É também chamado de hatef segol ou hatef segol, tá ok? Então, nós temos em hebraico duas formas para representar o som de E. Nós temos o segol e temos também o sheva composto ou hatef segol, que tem também um som de E. Tá ok, pessoal? O próximo exemplo é o som de I, e já aprendemos que em hebraico existem duas formas para representar o som de I. O hirek yod, que é formado por uma letra vocálica e um ponto massorético, e também nós temos o hirek. Então já aprendemos que as duas formas representam o som de I em hebraico.
O próximo exemplo é a letra O, e eu coloquei com acento circunflexo para indicar a vocês que é um O fechado, é o O. Nós já aprendemos na videoaula anterior que existem duas formas de representar o som de O em hebraico. Eu tenho Rolen Vav, que é formado por uma letra vocálica e um ponto vocálico, e eu tenho também o Rolen, que fica na parte superior esquerda de cada consoante. As duas formas têm um som de O. O próximo exemplo é a letra O. Eu coloquei com acento circunflexo para indicar a vocês que agora é um O aberto, tá ok? Já aprendemos que temos o Kametz Katon ou Kametz Hatuf, e agora nós temos também um Sheva composto. Então observe que este Sheva composto é formado pelo Kametz Hatuf e os dois pontos vertical. Observe que os Shevas compostos, que são 3, como vocês já aprenderam aqui, eu tenho um Sheva composto com Patar, eu tenho um Sheva composto com Segol, e eu tenho um Sheva composto com Kametz Hatuf. Então isso aqui é chamado de Hatef Patar, Hatef Segol, e esse aqui o Hatef Kametz. Tá ok, pessoal? Então, os Shevas compostos, eles são formados apenas com as 3 vogais breves, o Patar, o Segol e o Kametz Hatuf. O próximo exemplo é a letra U. Já aprendemos que em hebraico nós temos duas formas para representar o som de U, que é o Shurek, que é formado por uma letra vocálica e um ponto vocálico, e também o Kibbutz. Já aprendemos isso, tá ok? Então, vamos agora transliterar cada sinal desse, tá ok? Já aprendemos que o Kametz, ele é transliterado por um A e um macron, visto que o Kametz é uma vogal longa. O Patar é transliterado por um A, sem nenhuma marca diacrítica, pois é uma vogal breve. O Sheva, ou Hatef Patar, ele é transliterado por um A elevado, fica um pouco acima, tá certo? E com uma marca diacrítica chamada de braquia. E o Patar furtivo, que é esta vogal adicional, ela é transliterada por um A também elevado, sem nenhuma marca diacrítica. Ok, pessoal? No segundo exemplo, nós vemos aqui que o Tsere é o E com o macron, pois é uma vogal longa. O Tseriode é um E com acento circunflexo. E o Sheva audível é transliterado por um E também elevado, tá certo? A maioria utilizam o E minúsculo, como também aqui para o Sheva composto o A minúsculo e também o Patar furtivo o A minúsculo. Mas eu coloquei tudo maiúsculo só para vocês entenderem, terem uma ideia, tá certo? O terceiro exemplo, nós entendemos aqui que o Segol é transliterado por um E, sem marca diacrítica, por ser uma vogal breve. E o Sheva composto, que é o Hatef Segol, ou Hatef Segol, é transliterado por um E elevado, como vocês podem ver, e também uma marca diacrítica chamada braquia, para distinguir, tá ok? O próximo exemplo é o som de I, e nós entendemos aqui que o Hirekiode é o I com acento circunflexo, por carregar também uma das consoantes, que a princípio eram indicadoras de vogais, né? O matres lectiones, como explicamos na videoaula anterior. Então, o Hirekiode, ele é transliterado por um I e um acento circunflexo, e o Hirek é apenas o I. O próximo exemplo é o O. Nós temos aqui duas formas de O. O Rolen Vav é o O com acento circunflexo, e o Rolen é o O com um macron, para indicar que ela é uma vogal longa. Todas as vezes que nós formos transliterar uma letra vocálica com um ponto vocálico, nós iremos utilizar o acento circunflexo, tá ok, pessoal? Próximo exemplo, temos aqui a letra O, e nós já aprendemos que existem duas formas para representar o som de O, o Kametz Hatuf e o Hatef Kametz. Então observe que o Kametz Hatuf é o O, e o Hatef Kametz é o O um pouco elevado, também com braquia. Por último, o som de U, já aprendemos, né, que existem duas formas. Então, o Shurek é o U com acento circunflexo, por carregar uma letra vocálica e um ponto vocálico. E o Kibbutz é apenas transliterado pela letra U. Tá ok, pessoal? Então, está aqui na lousa dois vocábulos para a gente agora pronunciar, e eu vou trazer para vocês a tradução. Como vocês podem ver, o primeiro vocábulo aqui, ele é formado de 3 consoantes. E eu tenho aqui duas vogais cheias. Já damos uma pincelada na videoaula anterior. A quantidade de sílabas em hebraico é determinada pela quantidade de vogais cheias. Então observe que eu tenho aqui 2 segol. Então este vocábulo, ou esta palavra, é composta de 2 sílabas. A maioria das palavras em hebraico,
tem a sílaba tônica sempre na última. Então, todas as vezes que a sílaba tônica não for a última sílaba, eu devo colocar esta setinha para indicar a sílaba tônica. Todas as vezes em que não for a última sílaba, tá ok? Quando a sílaba tônica for a última sílaba, não se coloca nenhum sinal, como o segundo vocábulo que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho uma palavra com a sílaba tônica na última sílaba, e eu tenho um vocábulo com a sílaba tônica na segunda sílaba. Tá ok, pessoal? Vamos pronunciar agora o primeiro vocábulo, évede. Évede, pois a sílaba tônica está no ai e no segol, que constitui a segunda sílaba. Tá ok, pessoal? Então a expressão aqui é évede. Évede. Então, évede pode ser prisioneiro, escravo. Eu vou colocar aqui apenas escravo. Porém, esta palavra tem mais de um significado, como eu falei a vocês nas videoaulas anteriores, que a maioria das palavras hebraicas, elas são polissêmicas, possuem mais de um significado, dependendo do contexto, tá ok? Então, évede é escravo, prisioneiro e etc. O segundo vocábulo, observe que eu não coloquei a setinha, subentende que a sílaba tônica é a última sílaba desta palavra. Então, a pronúncia aqui seria Adam. Adam, tá ok? Adam pode ser homem, humanidade, tá ok, pessoal? E também Adão. Então eu vou colocar aqui Adão, homem. E pode também significar também humanidade, tá ok? Então o primeiro vocábulo, évede, escravo, e Adam, homem, humanidade, Adão. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Façam as suas anotações para que vocês fiquem bastante práticos aí nesse assunto. E até a próxima aula, se o Eterno assim permitir.